Garou, ou simplesmente o Caçador de Heróis, em 2021, quase 4 anos atrás, sim, nós está ficando velho, tava basicamente saindo a segunda temporada de One Punch Man, temporada essa que acabou não só iniciando o arco dos monstros, vulgo o melhor arco da obra, mas também acabou introduzindo o Garou esse que foi meio que o personagem com mais destaque nessa temporada, tanto que eu tenho certeza que todo mundo que viu essa temporada ou leu essa parte no mangá sabe quem é o Garou e que ele basicamente é um dos melhores personagens de One Punch Man. Toda a construção e a forma que a obra trabalha o Garou faz ele não só ser um personagem muito interessante, mas também muito difícil de não gostar, tanto que a cada 10 pessoas que veem a obra, 11 gostam muito dele e eu também tô nesse meio, eu também curto muito esse personagem. Toda a forma que ele acaba sendo construído é muito interessante por si só. O conceito de mal absoluto, que na real não era tão mal assim, já é um conceito bem interessante, tá ligado? E isso nem é o todo do personagem, só um pouco sobre ele. Mas na real é todo o todo do Garou que faz ele sair do padrão, ser mais do que outros personagens que antagonizam obras que a gente vê normalmente. Então vamos falar um pouco desse mano. E bem, eu sou o Felipe, e o Garou vem basicamente pra One Punch Man pra bem mais do que bater em heróis, já que o personagem Garou acaba introduzindo um conceito novo na obra, conceito esse que eu particularmente acho bem legal, já que o Garou é meio que um meio termo, ele sai do padrão que a gente tinha visto até ali. O Garou não é um monstro propriamente dito, tipo os monstros que a gente tinha visto até ali, ou até mesmo um herói que bate nesses monstros que a gente também estava acostumado a ver, ou muito menos alguém tipo o Sonic. O Garou tá mais pra alguém que tá ali no meio, entre esses dois conceitos. O Garou não era nem um herói, muito menos um monstro. Ele por si só acabou introduzindo um conceito completamente novo pra gente na obra. Ele era um humano que buscava ser um monstro, mas também indo contra os monstros tradicionais que a gente viu na obra fazendo isso. Ele não buscava ser um monstro por motivos egoístas. Uma parada que acaba ficando bem clara pra gente quando a gente vê o conceito de monstro que o Garou buscava ser, já que diferente de bichos tipo o Orochi, a visão idealizada de monstro que o Garou tinha não passava nem perto disso. Ela vinha muito dos monstros que ele via nos desenhos quando criança, monstros esses que não eram necessariamente maus ou simplesmente extremamente cruéis porque eles acham crueldade divertida, coisa que pra gente que vê a obra sabe que não é nem de longe essa pegada de monstros dentro de One Punch Man. E digo mais, não só em One Punch Man, várias outras obras normalmente intitulam algo como monstro simplesmente porque essa coisa é um monstro, independente de características físicas, tá ligado? Um exemplo bom disso é o Orochi. O Orochi é um monstro não só em conceito, mas em aparência, só que em contrapartida a gente tem alguém tipo a Máquina. Olha pra essa mulher, nem de longe você vai imaginar que ela não é só um monstro, como um literal demônio que faz muita coisa ruim pra muita gente. Só que o monstro que o Garou idealizava se desprendia muito disso. Pra ele, monstros eram aqueles que mais se esforçavam, que sempre davam tudo de si, mas ainda assim eles perdiam porque, sei lá, o mundo é injusto, um bagulho que o Garou via muito. O Garou enxergava essa derrota dos monstros como algo injusto. E cara, é louco de pensar que toda essa visão idealizada que o Garou tinha dos monstros, e isso desde criança, foi também o que levou ele a sofrer bullying no passado. Já que o Garou rebaixado por admirar tantos monstros e não entender por que alguém que se esforçou tanto sempre tinha que perder, era posto como monstro nas brincadeiras, o que era basicamente uma desculpa para as outras crianças baterem nele. Que na perspectiva de todo o resto das pessoas que estavam em volta do Garou, era basicamente para isso que os monstros serviam, eles basicamente serviam para apanhar dos heróis e meio que impulsionar eles como grandes salvadores. E é muito dessa pegada que faz ele decidir ser um monstro humano ou um monstro Garou, mas claro que nem de longe é só isso, já que atrelado a isso, monstros são ameaças e em certos níveis ameaças fazem as pessoas trabalharem juntas para lidar com elas, até mesmo deixando certas diferenças de lado. E é aqui que entra o ponto-chave realmente do Garou, ser o mal absoluto que ele tanto buscava, mas que ser o maior dos monstros também era uma forma que ele enxergava de unir toda a humanidade. Fazendo assim ela basicamente ter que deixar guerras, preconceitos e diferenças de lado e tipo se unir contra algo muito maior e muito pior que tá tentando destruir toda ela, pra ter que lidar com um mal verdadeiramente absoluto. E cara, isso é interessante por si só, tá ligado? É legal de apontar que se você olhar de um modo mais amplo, o Garou na real nunca iria ser o mal absoluto ou o maior dos monstros, e sim o maior dos heróis. Ele era alguém que estava disposto a ir tão longe pra colocar paz na humanidade a ponto de se colocar como o vilão pra fazer isso. Tanto que, vamos ser honestos, papo, se ele quisesse simplesmente se tornar um monstro, irmão, formas não faltavam de fazer isso dentro da obra, e propostas pra ele se tornar tal monstro também não, tipo a proposta da própria Gyoro Gyoro, que queria meio que fazer o Garou
Garou ser o maior monstro, maior que o próprio Orochi. Só que como o Garou nunca foi necessariamente mal, ele nunca quis necessariamente se tornar aqueles monstros que ele via na associação. E sim, é estranho de falar isso, principalmente pro humano que, quer ser o mal absoluto, porque o que vem na nossa cabeça quando se fala isso é uns bichos tipo a ideia do mal de Berserk, que é basicamente um conceito igual que o Garou buscava, mas completamente diferente ao mesmo tempo. Enquanto a ideia do mal era literalmente a coisa mais mal possível, o Garou era alguém bom ao ponto de ser visto como mal para poder alcançar uma paz completa. Tanto que essa pegada de o Garou buscar a paz, por mais que, meu Deus do céu, não seja a coisa mais inovadora do mundo, muito menos o melhor plot de vilão ou de personagem ou de qualquer coisa possível, a forma que o One Punch Man trabalha esse plot que é o que torna ele interessante. Indo além, a própria obra bate nesse ponto, o quão contraditório o Garou é. Ele era completamente oposto do que ele se dizia ser, tanto que o próprio Saitama fala isso. Ele vira pro Garou e fala, esse mal absoluto que você quer ser não parece ser algo ruim, já que o Garou tava salvando uma pá de pessoas. E isso enquanto se auto-intitulava monstro e tentava ser o mal absoluto. E o mais legal é que o Garou fazia isso mesmo sem ter a intenção de fazer isso. Mas no fim ele tinha uma essência de heroísmo tão grande nele que ele acabava ajudando as pessoas mesmo sem querer fazer isso. O que, diga-se de passagem, chega a ser irônico. O maluco caçava heróis, mas no fim era literalmente um dos personagens que tinha a maior vocação pra ser um herói. E papo, onde a gente vê melhor essa essência dele não é só quando ele salva as pessoas, mas também nas interações dele com o Tareu. O Garou não só ajudava ele, como fazia questão de dar conselhos a ele pra ele parar de sofrer bullying. Claro, do jeito mais Garou possível de ser, tipo, fica forte que eles param de te bater, porque tu vai estar forte. E indo além, o Garou não só ajuda ele, o Garou também se recusa veementemente a machucar qualquer criança na obra, tanto que ele chega a salvar mais de uma. E indo além, ele também não cruza certas linhas, ele não finaliza heróis. Coisa que é estranho pra um monstro, porque, tipo assim, certas linhas que o Garou não cruzava é algo que é só muito natural pra um monstro e até prazeroso de se cruzar. Tipo, esse mano aqui, ele só era muito um monstro literal. Então assim, por mais que a construção do Garou seja por muito tempo ambígua e até mesmo contraditória, o monstro humano que se recusava a ser um monstro acaba também sendo meio que o ponto de virada do Garou, já que no fim ele acaba se sacrificando para salvar todo mundo que ele prejudicou quando ele aceitou os poderes divinos de Deus. Já que é só depois de fazer isso que o Garou tem um vislumbre do que seria o real mal absoluto que ele tanto buscou ser, e nem de longe era aquilo que ele queria. E é nesse ponto que ele se opõe não só ao God, mas passa por cima de muita coisa que ele buscou e ensina o Saitama a voltar no tempo, isso para impedir que ele causasse todo aquele mal, mesmo que para isso ele tivesse que literalmente sacrificar a própria vida dele. No fim, o monstro Garou, ou o monstro humano, o grande caçador de heróis, sacrificou a própria vida em prol de um bem muito maior, coisa que ele já queria fazer antes, só que ele acabou pegando um caminho diferente para isso. E papo, isso para mim que foi o maior ato e a maior cena de heroísmo que a gente teve dentro da obra, e isso vindo de alguém que se dizia o maior dos monstros. E cara, eu acho que é muito dessa pegada do Garou que consegue tornar o personagem mais interessante e também muito legal, só que fala aí, o que tu acha do Garou e de toda essa construção dele? Porque no fim é isso que eu quero, a opinião de vocês. E claro, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, fazendo isso sempre vai ser notificado quando sai vídeo novo. E assim não vai estar perdendo os futuros conteúdos. São tipo 3 notificações semana, o que tu quer ver tu clica em cima, o que tu não quer ver tu arrasta pro lado e vida que segue. Foi mal a demora pra trazer vídeo, e se minha voz estiver estranha é porque ela tá voltando agora. Enfim, deixa o like se tu gostou do vídeo também, e se possível, hypar. Enfim, fiquem todos bem, a gente se vê no próximo, é meio que isso, falou!